Chegamos ao quarto tópico da lição da Escola Sabatina desta semana. Neste quarto tópico, o tema é Vivendo conforme a luz. Pergunta A. Por mais que sejamos abençoados com uma fartura de luz do céu, o que precisamos considerar se levarmos a sério nossa salvação? Agora é uma reflexão, né? Uma reflexão grande. Mais uma, né? Mais uma. Né? Então, por mais que sejamos abençoados com uma fartura de luz. O que é uma fartura? É muita luz. É muita luz. Então, nós temos muita luz, nós somos abençoados com muita luz. Mas e agora? O que eu tenho que considerar em relação a essa luz, a essa salvação? No verso de Lucas 12, 48, que não está aqui, diz assim, aquele que é muito é dado, muito é cobrado. Então, se eu tenho uma fartura de luz, eu vou ser cobrado pouco? Não, eu tenho muito. Então, eu vou ser cobrado muito agora, de toda a luz que eu tenho. O que eu estou fazendo com toda essa luz que eu tenho? Como que eu estou permitindo que essa luz haja em minha vida? Né? Como que eu estou permitindo que ela venha me transformar? Porque a luz é para clarear. Sim. Né? E que clareamento, vamos dizer assim, ela está trazendo para mim? Então, esse aqui talvez seria uma grande reflexão. Né? E aí o verso de Tiago, ele vem dizendo, né, que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, de nada adianta eu ter uma luz imensa, né, sendo que ela está me deixando com os olhos fechados. Nós podemos estar aqui, está tudo claro, mas se eu fechar os meus olhos, de que me adianta? Eu não vou ver nada que está aqui à minha volta. Sim. Né? Então, nós precisamos entender que nós temos muita luz, mas se nós não soubermos usar essa luz, nós vamos cometer pecado. De nada vai adiantar. Né? A luz não nos salvará só porque ela brilha. Ela não vai salvar porque ela brilha. Né? Jesus não vai me salvar porque ele morreu na cruz, se eu não aceitar a morte dele. Então, se eu não permitir que essa luz faça algo na minha vida e através da minha vida. Né? Exato. Isso. Essas são as duas palavras. Porque não é só na minha vida. Tem que ser na minha e através da minha. Então, a responsabilidade aqui não é apenas aceitar a luz, mas permitir que ela brilhe em mim também. Sim. Né? Então, essa é a grande responsabilidade de termos muita luz. Jesus, até falando sobre a luz no Sermão do Monte, ele diz assim que a luz, a lâmpada, ela não é acesa e se coloca um cesto por cima, uma bacia, um balde, e a luz fica brilhando lá dentro, mas quem olha por fora não vê nada. Mas a luz, ela deve ser colocada num lugar onde ela cumpre a sua função, né? Abençoando a todos que estão ali naquele ambiente que, se não fosse por ela, estariam em trevas, em escuridão. E Jesus, então, conclui esse pensamento dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por mais que Jesus faz menção de que assim resplandeça a vossa luz, dando a entender que a luz é nossa, mas na verdade essa é apenas a luz que primeiramente nos impactou, fez algo em nós, e agora essa luz está fazendo algo, vai fazer algo a partir de nós, através de nós, e abençoando as pessoas ao nosso redor. É muito gostoso a gente falar dessa parte, a gente falar da lua. Né? Como é lindo nós sairmos num dia que é de lua cheia. Né? Você sai, você vai dizer assim, nossa, como a lua está brilhante, como a lua está linda, e tira a foto da lua e faz... Mas a lua não tem luz. A lua não tem luz. Só está refletindo. Ela exatamente, ela é iluminada, ela não ilumina, mas ela reflete a luz do sol. Então, assim somos nós. Quando diz assim, faça brilhar a vossa luz, não é a nossa, mas é a luz de Cristo que reflete em nós. E nós podemos brilhar como a lua. As pessoas podem olhar de nós e dizer assim, nossa, que lindo, como ele está brilhando. Ficar encantados por isso. Ficar encantados, mas encantados com a luz que nós estamos refletindo de algo maior. Né? Então, é isso que nós devemos lembrar, que nós somos portadores de uma luz especial que não nos pertence, mas por um grande amor, ela brilha através de nós. Exatamente. O amor de Cristo em nossa vida se manifesta também em amor para os outros, né? Também tem outra lição que nós estudamos que falou bastante sobre, ao longo desse trimestre, né? Que falou bastante sobre essa questão do amor, de ajudar o próximo, mesmo aquelas pessoas que às vezes nós falamos, esse não merece, mas também precisamos até mesmo
revelando o mesmo amor que Cristo teve para conosco, agora para com o nosso próximo. É a luz brilhando através de É a nós. luz brilhando. Eu tenho certeza que todo mundo já passou uma experiência assim, né? De alguém chegar e falar assim, você é cristão? Porque eu senti algo diferente em você. Nossa, é tão bom quando a gente ouve isso, né? Sim. É muito bom. Isso é o quê? É a luz de Cristo que Brilhando. brilhando em nós. Exato. Mas é muito ruim quando você ouve outro dizer assim, nossa, você é crente, nem parece. Nossa, isso assim dá uma vergonha tão grande, né? Dizer assim, quando ele falou isso, a mesma luz que brilhou quando eu gostei, quando ele fala isso, é aquela luz que eu envergonhei, Sim. que eu escondi. Sim. Né? Então, nós precisamos ter muito cuidados ao ser esses portadores, né? dessa grande luz, da fartura de luz. Porque nós podemos envergonhar o dono dessa luz, como nós podemos alegrar ao dono dessa luz. Isso. Né? E já caminhando para a próxima pergunta, porque está muito conectado com isso que a gente está comentando, né? Que já é o impacto que essa luz tem sobre aqueles que estão ao nosso redor. Então vamos à pergunta. Nos diversos aspectos da verdade presente que precisam de reforma, sendo a saúde apenas um exemplo, mas tantos outros aspectos, qual é o alcance dos resultados de nossas decisões diárias? Qual é o alcance da luz que brilha, ou de repente da luz que deixa de ser brilhado, né? Conforme o exemplo até que a irmã Mari estava mencionando aqui. Mas qual é esse alcance? Qual é a extensão disso? É exatamente o que nós estávamos falando, né? A nossa luz pode vir a brilhar aqui, a nossa verdade pode brilhar para a salvação de outras pessoas, mas nós também podemos levar outros a se perder devido à luz que nós temos negligenciado. Então, se eu estou negligenciando, não é bem assim, né? Ou nada a ver. Eu ouvi esses tempos, né, numa postagem, uma moça dizendo, ela falou assim, meu pai disse que uma das portas do inferno não nada a ver. Né? Por quê? Porque às vezes como cristão a gente pode negligenciar e dizer assim, não, isso aqui não tem nada a ver. Né? Isso não é bem assim. E aí aquele que está chegando, aquele que está conhecendo, ele fala, não, peraí, essa luz é ou não é? Ela é assim ou ela não é assim? Né? Ela é bem clara ou ela pode ser meia luz? Né? Então, a grande responsabilidade nossa aqui é de que forma que nós estamos passando isso. Porque nós podemos estar levando outros a se perder, porque nós estamos negligenciando aquilo que Cristo confiou em nossas mãos, que Deus confiou em nossas mãos. Ou seja, nós iniciamos a lição falando de falsos mestres, pessoas que têm um impacto, têm uma influência sobre outras pessoas e que, antes de serem falsos mestres, não eram falsos mestres, né? Tinham um impacto, uma influência positiva, mas depois, por trilharem caminhos errados, não seguirem as recomendações que nós já vimos aqui na lição, não permaneceram firmados, começaram a apresentar doutrinas enganadoras. E a influência que eles tiveram foi uma influência de levar trevas, destruição, arruinar a vida das pessoas, né? Desviando-as do caminho do Senhor. Mas isso se aplica a nós também. Pode ser aplicado a nós. Nós temos uma influência, as pessoas olham para nós, olha, é um cristão, é um reformista, é alguém que fala tal coisa, mas de repente tomamos atitudes, tomamos alguma ação, realizamos alguma ação que não condiz com essa prática. E as pessoas, elas serão impactadas por isso. E às vezes elas pensarão, não, mas ela é uma pessoa fiel, eu vou seguir o que ela está fazendo. Ela é uma pessoa que sempre fez coisas boas, é uma pessoa que tal, então vou seguir o que ela está fazendo. Mas, infelizmente, nessa situação, ela vai seguir um mau exemplo. E aí, sobre nós, recai a mesma condenação que nós vimos lá para os falsos mestres. Que grande escuridão poderá sobrevir sobre nós se nós trilharmos essa jornada de sermos uma influência, uma má influência, né, sobre aqueles que estão ao nosso redor. Sim. Tem um pedacinho da nota, Nozirley, que me fez pensar muito, que um parágrafo antes do último, uma frase antes da última, né, na verdade, que diz assim, a influência desses membros da igreja mais veteranos contagiará aos novos na fé. O Senhor não atua agora para trazer muitas pessoas para a verdade,
não só por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos, mas também por causa dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Pensou que às vezes a gente fica assim, poxa, parece que não está tendo crescimento, né? Não está tendo crescimento, mas por que será que Deus não está trazendo novos conversos? Por minha causa. Muitas vezes pode ser por minha causa, né? Por quê? Porque nesse momento eu vou ser um empecilho. Nesse momento eu vou fazer com que ele desanime ou que ele veja uma luz diferente do que é para ser. Porque ele vai ver na minha vida aquilo que eu não posso refletir. Estando dentro de um grupo, né, que eu falo ser o grupo do Senhor, né, que prega a verdade verdadeira, mas aí, de repente, eu não estou demonstrando essa verdade. Né? Eu estou negligenciando essa verdade. E aí, por minha causa, outros não vêm fazer parte deste abismo. O Senhor não permite. Exato. Né? E até por uma questão da parte de Deus de misericórdia para com eles, né? Sim. Mas só que para nós, que tristeza é essa realidade. Tristeza. Saber que, de repente, eu sou a razão pela qual essa igreja, que muitas vezes eu mesmo digo, nossa, mas essa igreja não cresce, a igreja não... e tal, e fico resmungando. E essa minha atitude é exatamente também aqui, né? Eu sou a causa de essa igreja não crescer. Vamos refletir, vamos ser honestos num autoexame, buscando sabedoria de Deus para perceber se, de fato, a minha atitude, o meu comportamento, a minha falta de consagração não é exatamente a razão da falta daquilo que eu gostaria tanto que acontecesse na igreja, que é o progresso, o crescimento e desenvolvimento. Mas eu estou aqui sendo um empecilho, sendo uma pedra de tropeço. Isso é forte, né? É muito forte. Eu acho que a gente podia fechar com a pergunta, né? A pergunta que diz assim, que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? É bem pesado, uma mensagem bem forte para nós, mas necessária. Necessária. Pergunta C. Em vista da pesada responsabilidade que repousa sobre todos os que recebem a luz celestial para hoje, que apelo fervoroso ecoa até nós agora? Qual é o apelo que a palavra de Deus, repetidas vezes, faz para aqueles que, de repente, estão se desviando do caminho, da verdade, do conhecimento que Deus já outrora nos apresentou? Aquele que ele tanto fez para Israel, né? Volta, ó rebelde, né? Volta, confessa, né? Confessa seus pecados. Eu estou aqui, eu tenho misericórdia de ti, mas volta. Sim. Confessa, deixa. Né? Eu creio que o maior apelo é esse, né? É de ficar nos alertando que ainda há tempo. Porque enquanto Ele está chamando, confessa, volta, é porque tem tempo. Né? Tem tempo ainda. Sim. E o nosso Deus é misericordioso. Quantas vezes na história nós não vimos a tua misericórdia? Né? Com Israel mesmo, ou lá com o povo de Nínive. Então, enquanto Deus está dando oportunidades, a gente precisa ouvir. Sim. Né? Porque não sabemos também até quando Ele continuará dando essas oportunidades. Exatamente. Houve um momento que a porta da arca foi fechada. Mas quanto tempo antes, quantos apelos aconteceram anterior ao anjo ir lá e fechar a porta? Então, a porta será fechada. E nós precisamos pedir sabedoria de Deus para entender, né? Que já estamos vivendo esse tempo. Então, está na hora de voltar. Já passou da hora, né? Exato. Já passou da hora de voltar. De atendermos, né, esse apelo, esse pedido da parte de Deus. Muito bem, então assim nós fechamos o quarto tópico, vivendo conforme a luz. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. E Deus está pronto para nos ajudar, para que esse objetivo seja alcançado. Alcançar ou não, depende muito mais de nós do que de Deus. Depende das nossas escolhas, depende da nossa decisão em servir a Deus de todo o nosso coração. E que assim seja, né? Eu ia mencionar o lado negativo da história, mas que assim seja, que façamos essa escolha de servir a Deus de todo o nosso coração, vivendo conforme a luz que Ele nos tem dado.